Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Tomando aqui um suquinho de maracujá para relaxar. Conversar um pouquinho com vocês, né? Sobre essa vida, né? Que é tão louca, né? É muito louco, sabe? Existir num universo onde, quando você começa a se fazer certas perguntas, né? Perguntas que são muitas das vezes simples de se responder, né? Mas as respostas não são as que a gente gostaria, né? Que a verdade, né? Como eu costumo dizer, quase nunca é boa. A verdade quase nunca é confortante, né? Para um animal de carne, ossos, vísceras, sangue, como nós, né? Vai buscar consolo nas outras pessoas, vai buscar consolo nas religiões, né? Toda essa mentira que tem por aí, né? Porque os outros são uma mentira, né? E os outros, inclusive, fazem parte da religião, né? A socialização, né? A religião não é nada além de uma outra instituição. Então o ser humano se conforta, né? Nas instituições, porque as instituições são constituídas de pessoas. Então o ser humano está sempre buscando na religião um conforto, o ser humano está sempre buscando na medicina, né, também um consolo, um conforto e uma pseudo-solução para suas doenças, porque ninguém procura a medicina por causa de saúde, as pessoas procuram a medicina por causa de doença. As pessoas também não procuram a religião porque estão bem e confortáveis, né? Elas buscam a religião porque estão desconfortáveis, estão mal, né? Estão se sentindo sozinhas. Então todas essas instituições, né, se você for reparar, elas sempre estão te oferecendo algo que você não tem, digamos assim, né? Salvação, a religião, né? Conforto espiritual, acolhimento, né? Sensação de pertencimento, né? Até na doença o indivíduo se sente pertencendo à humanidade, né? Quem, por exemplo, tem saúde de ferro igual a mim, né? Você se sente meio apartado, né? Já reparou isso? Já reparou que o ser humano gosta de chamar a atenção das outras pessoas para se sentir acolhido? Então o ser humano, quando ele tem doença, ele se sente parte, né, da coletividade. Ele tem que ter a atenção do médico, a atenção dos amigos, a atenção da família. Então, o sofrimento humano também é uma forma de chamar atenção, né? Olha, eu estou precisando de você. Olha, eu não estou bem, né? Olha como eu estou sofrendo. Olha só que interessante, né? O animal que sofre, né? Por isso que existe o tal do amor, né? Você sabe por que existe o amor? O amor só existe porque existe a carência. O amor só existe porque existe a fragilidade. O amor só existe porque existe o sofrimento. Se não houvesse sofrimento, não haveria necessidade de amor, né? Então você vê como é que o amor e o sofrimento estão intimamente ligados, né? O bem e o mal também, né? Ora, se não houvesse o mal, não haveria necessidade de fazer o bem. Então o ser humano é essa dualidade bem e mal, né? Prazer e dor, solidão e acolhimento, companhia, né? A solidão é uma coisa muito boa, né? Mas você tem que ter muita capacidade de se bancar para poder abraçar a sua própria solidão, né? Porque na realidade todos nós já nascemos sós e morreremos desta forma, né? Nascemos presos nesse corpo, já acolhidos desde a infância, cuidados. Eu costumo até dizer, né, que a ideia de Deus surge no indivíduo, porque a primeira imagem que ele vê, né, é a imagem da mãe, né? Aquela imagem meio distorcida, porque a criança ainda não enxerga perfeitamente. Aquela imagem meio embaçada e gigante, né? Aquele rosto gigante,
enquanto o bebê, o lactente, né, eu acho, enquanto ele ainda está sendo amamentado, a primeira coisa que ele vê é o rosto da mãe, né? Então ele está se nutrindo com leite, né? Se sentindo preenchido, né? Aí vem toda a ideia, né? Ser preenchido pelo Espírito Santo, ser preenchido por Jesus, vem tudo da sua infância, né? Porque essa coisa de você se sentir acolhido, se sentir alimentado, se sentir protegido, e a criança vê aquele rosto da mãe gigante, né? Como se fosse o rosto de Deus, né? Claro que nas religiões primordiais, né, na antiguidade, as mulheres eram deusas, né? Deus era mulher. Depois o patriarcado, né, o poder dos homens, transformou um Deus feminino num Deus masculino, porque inicialmente, né, a criança tem esse impacto, né, de ser amamentado pela mãe. O pai meio que fica em segundo plano, né? O pai geralmente ele assume mais posturas depois que a criança está um pouco maior, né? Aí é a questão de impor limites, né? É a questão muitas vezes de castigar, né? Ou também de prover, né, as necessidades da criança. Então, na realidade, Deus é uma figura andrógena, né? Meio masculino, meio feminino. Por isso que Jesus é representado dessa forma andrógena, né? Afeminado, meio feminino. Ao mesmo tempo que é homem é mulher, ao mesmo tempo que tem um rosto de homem, tem um rosto meio afeminado e posturas afeminadas. Isso vem do Oriente, né? Porque Krishna, né, que era o deus lá dos hindus, um dos principais deuses do panteão hindu, né? A suprema personalidade de Deus, também era representado dessa forma masculino-feminino, andrógeno, né? Para agradar a gregos e troianos, né? E por coincidência a palavra Krishna, né, que é, como eu falei, a suprema personalidade de Deus dos hindus, é muito parecido com Cristo, né? E a gente vê muita similaridade entre a religião cristã e as religiões orientais, né? Isso tudo, como eu falei, né, surge da infância, porque a infância também é um período onde a criança está no mundo dos sonhos, né? Ela não faz diferenciação entre o mundo real e o mundo dos sonhos. E no mundo dos sonhos, tudo é possível, né? As pessoas podem encontrar com seus entes queridos falecidos, a pessoa tem um corpo incorruptível, né? Não sente fome, não sente sede nos sonhos, não tem muita ideia de tempo também no sonho, né? De cronologia. Então daí surgiu a ideia da espiritualidade, já cansei de falar isso aqui. O mundo espiritual nada mais é do que o mundo dos sonhos. Sinto muito, né? Eu comecei falando aqui que você tem que estar preparado para certas verdades, né? Sinto muito, né? De trazer essa verdade de que o mundo espiritual não existe. O que existe é uma representação do mundo dos sonhos que foi, digamos assim, né? Confundido com o mundo espiritual. O mundo dos sonhos, para quem não sabe, não interpreta e não compreende o que significa sonhar, né? Porque no passado não havia ciência, no passado o homem não sabia que o sonho acontecia aqui no cérebro, que existia todo um processo, né, de memória e de construção inconsciente de realidades aqui dentro, né? Como eu falei, nesse mundo você voa, nesse mundo você encontra com seres fantásticos, você encontra com entes queridos falecidos, tudo é possível, né? Então o mundo infantil, o mundo lúdico da criança, que se recusa a crescer, né? Síndrome de Peter Pan, né? O religioso nada mais é do que esse que se recusa a crescer, né? Quer ficar olhando as coisas como criança. E a maioria das pessoas são assim, né? E aí é nisso que se constitui toda essa matrix, né? De ignorância, toda essa matrix de ilusão, de fantasia, de pessoas achando que outras pessoas podem ser santas, de pessoas achando que existem homens santos. Como costumo dizer, né? O que tem pau e buceta e cu não pode ser santo. Ai, ai, ai. Quanto golpe, né? Quanta gente enganada por aí. Inclusive muitos ateus, né? Acabam se tornando ateus por conta disso, né? Não foi o meu caso, porque eu nunca tive propensão à crença religiosa, ao sectarismo. Nunca gostei dessa coisa de ficar seguindo ninguém, né? De ficar aceitando palavra de outros homens, ou de livros antigos, ou seja, do que for, né? Eu sempre gostei de desenvolver minhas próprias ideias, filtrar, né, o que é útil e descartar o que é inútil.
porque eu acho que todo tipo de literatura, todo tipo de conhecimento, mais absurdo que seja, né? Mais religioso que seja, né? Você pode até tirar alguma moral, tirar algum ensinamento, mas grande parte disso aí você tem que descartar, né? Então, na realidade, eu me tornei ateu por uma questão de constatação intelectual, né? Assim como também me tornei niilista, se bem que essas palavras não definem ninguém, né? São simplesmente aspectos, né, de uma pessoa, né? Eu tenho um aspecto de ateu porque não aceito essas bobagens religiosas, não aceito superstição, não aceito sobrenatural, né? Não aceito nada que não seja minimamente comprovado, pelo menos evidenciado. Como eu falei, que se você, em ciência inclusive, né, quando você tem uma explicação mais simples, você sempre deve optar por ela, né, do que explicações mais complexas, né? Então eu costumo dizer, né, eu fui uma das poucas pessoas que identifiquei isso, né? Estudando muito ao longo da minha vida, eu identifiquei que o mundo espiritual nada mais é do que o mundo dos sonhos. E que as sociedades primitivas, né, sem ciência, sem tecnologia, sem psicologia, sem conhecimento de nada, né, praticamente índios, bárbaros, né? Claro que eles iam confundir o que eles viam nos sonhos com o suposto mundo espiritual, que na realidade está rodando só aqui, né, no seu cérebro. Até os animais sonham, né? Você vê que os animais, quando estão dormindo, eles têm um movimento rápido dos olhos, eles fazem movimentos involuntários, alguns até latem, né? Como se realmente estivessem sonhando. Então os animais também sonham. Acho que isso já foi até comprovado por ressonância. E nos mamíferos, praticamente todos, acho que sonham. Então o sonho não é nada demais, né? Sonho é simplesmente seu corpo descansando e a sua mente em outros níveis, né? Em níveis alterados de consciência, para que você relaxe. Aí vem a coisa lúdica, né? Aí vem a coisa que você vira meio criança no sonho, né? É um universo de onírico, né? Um universo de fantasia, de sonho. E o ser humano trouxe isso para a realidade como se fosse um mundo espiritual. É absurdo isso, né? Mas é um conhecimento, é aquilo, desmonta muita coisa, né? Desconstrói uma fantasia de que você vai continuar existindo depois da morte, toda essa bobagem, né? As probabilidades disso são mínimas. Tem até a física quântica, né? A física quântica, ela fala em superposição, né? Ou seja, que você estaria em múltiplos universos, né? Existindo em múltiplos universos, né, do ponto de vista da sua consciência. A física quântica meio que trabalha com isso, por causa da superposição, como eu falei. Superposição, o que é, né? Que na realidade os átomos estão em vários lugares, ou em todos os lugares ao mesmo tempo. A física quântica é uma física bizarra, né? Então não significa que você está morto e está vivo, né? Você está vivendo e existindo em múltiplas linhas temporais. Quando você toma determinada atitude, você salta de uma linha temporal para outra, né? Um exemplo de que quando você morre, é possível que a morte, né, nessa linha de tempo aqui ocorra. Entretanto, ao morrer, talvez você salte para uma linha de tempo paralela. E aí é a situação de escapar da morte, né? Então, para toda morte, tem uma forma de você escapar da morte. Pela física quântica, digamos assim, se, né, o que acontece no mundo atômico ocorrer também no mundo macroscópico, né? O que ocorre no micro, ocorre no macro. Não sei como isso funciona, mas é uma possibilidade. Mas não tem nada a ver com espiritualidade, né? Seria simplesmente você morrer e automaticamente sua consciência ser transportada, né, para outra linha de tempo, que é tão física quanto essa aqui. Então não existe essa questão de mundo espiritual. É uma verdade, né, uma constatação difícil de se aceitar. Não é todo mundo que está preparado, né, para compreender que vida não tem sentido, que tudo que existe é um mundo físico, né, que não existem deuses, são criações, né, essa mitologia antiga, Jesus, Krishna, Buda, eram pessoas muito inteligentes, mas que não tinham recursos, né? Porque não adianta nada você ter muita inteligência e você viver numa sociedade primitiva, sem recursos tecnológicos, sem conhecimentos avançados sobre como funciona a realidade, né? Então,
Muitos eram inteligentes no passado e eram cristãos, muitos eram, né, muito criativos, verdadeiros gênios, mas não escapavam dessa ideia de Deus, de mundo espiritual, né? Porque não sabiam que o mundo espiritual nada mais é do que um mundo onírico, o mundo dos sonhos. E tudo está acontecendo aqui, né? Tudo está acontecendo aqui, nada escapa daqui. Não existe outro mundo, né? Só fala esse negócio aí de experiência de quase morte, sabe? Como eu costumo dizer, né? Quase morte significa que ninguém morreu. Porque quem morre não volta, né? Pelo menos não da morte cefálica. A morte clínica, né? que é a parada cardiorrespiratória, isso aí é a coisa mais fácil do mundo ressuscitar, né? Toda hora acontece nos hospitais aí, indivíduo com morte clínica, né? Ou seja, parada cardiorrespiratória, mas que não é suficiente para ter morte cerebral. Então o indivíduo é ressuscitado, né? Por meios mecânicos, ou desfibriladores, né? Palavra difícil, né? Desfibriladores, aqueles aparelhos que dão choque, né? Massagem cardíaca, o indivíduo pode voltar a respirar e muitas das vezes sem comprometer o cérebro, né? Mas depois da morte cefálica, acabou, não tem mais jeito, não tem mais volta, né? Pelo menos até que se prove o contrário. Então, por isso que se chama experiência de quase morte, né? Não é morte encefálica, é morte clínica, parada cardiorrespiratória. Então, claro, né? Como eu falei, quando você dorme, seu organismo faz o quê? Ele te coloca no estado alterado de consciência, sonho, para que você relaxe, né? Quase sempre o sonho é agradável, né? Tem os pesadelos também, né? Mas aí são alterações, porque às vezes alguma coisa que você comeu, sabe, alguma alteração química no seu corpo faz com que você tenha pesadelos. Mas o normal é você relaxar, né? Se você tiver uma boa noite de sono, provavelmente você vai ter sonhos muito agradáveis. Então, é o cérebro, né? Fazendo você relaxar, porque você está num estado alterado de consciência exatamente para isso, para repor as energias, né? Seus batimentos cardíacos desaceleram. Então o ideal é que você perca o foco, né? Digamos assim, da realidade. Fique no mundo onírico. O princípio de quase morte deve ser exatamente esse também. O seu cérebro, né? Ainda que com pouca atividade, provavelmente ele vai te transportar para um mundo de sonhos onde existe muito prazer, né? Porque o cérebro está antecipando, está guardando energias, né? Está tentando te recuperar de uma situação de quase morte. Está te dando ali uma sensação de prazer no estado alterado de consciência que chamam de EQM, né? Experiência de quase morte. Nada mais é do que isso. A mesma coisa do sonho, né? Ainda que o indivíduo diga que viu isso, que viu aquilo, nada disso é comprovado, né? Que viu a sala onde ele estava, que saiu do corpo. Vamos supor que isso seja possível, né? Ora, a gente não sabe os recursos que o cérebro tem, né? Talvez, em algumas situações, o cérebro consiga se expandir, né? Eletromagneticamente para fora. E é como se o indivíduo pudesse se ver de fora para dentro, ainda que estando inconsciente, né? São potencialidades cerebrais, né? Nada disso acontece com o indivíduo morto, acontece com o indivíduo vivo. Então a gente tem que descartar essas explicações complexas e mirabolantes, porque a gente sabe muito bem do que o nosso cérebro é capaz, né? O cérebro é uma máquina muito poderosa. Quem disse que o cérebro não pode projetar a consciência para fora? Quem disse? Isso não significa que a consciência exista fora do corpo. Pô. Isso só demonstra que o cérebro talvez possa projetar, né, a consciência para fora. Né? Mas para isso o cérebro tem que estar vivo. Tem ninguém morto fazendo nada disso, né? Então não existe mundo espiritual, não existe experiência de quase morte, isso é tudo bobagem, né? Experiência de quase morte muito provavelmente é algum tipo de alucinação. Como eu falei, o cérebro te coloca num estado totalmente alterado de consciência para que você relaxe. Aí você vê os seus entes queridos, vê Jesus, vê tudo que você quer ver, né? O cérebro já pega as informações que já existem catalogadas dentro do seu cérebro e te dá uma experiência. Então, muito simples de compreender isso, né? As pessoas gostam sempre de querer o maravilhoso, de querer, né, as explicações espetaculares. Sinto muito, né? Em ciência a gente sempre vai optar pelas explicações mais simples, se elas existirem. Nesse caso existe. Então, como eu te falei, né, você também pode ter um pequeno traçozinho de esperança, não sei, né? Não sei se isso seria esperança, né? Como eu falei, pela física quântica, talvez você simplesmente não morra, né? Sua consciência passe por um outro caminho, né, de realidade,
uma outra plataforma de tempo, né? Um tempo paralelo, né? Mas significa que você está fudido, né? Se for assim, então tudo continua, né? No eterno ciclo, no eterno retorno, como dizia Nietzsche, né? Você vai nascer, vai morrer, vai nascer de novo, com pequenas variações, né? Nietzsche já meio que antecipava a questão da física quântica, né? A física quântica diz que isso é possível, né? Você está observando essa realidade aqui, de repente você morre, né? Para os outros você morreu, porque eles não te veem mais, né? Mas você continua de alguma forma consciente em outros níveis, né? Experimentando outras realidades e outras linhas de tempo. Isso seria um inferno, né? Como escapar disso? Seria talvez pior do que a morte, né? Porque pelo menos você sabe que morreu, acabou, né? Mas por um lado satisfatório, né? Para quem está sofrendo, que é a maioria, mas é também assustador para quem ainda tem uma vida mais ou menos confortável, né? E experimenta alguns prazeres e tal. Deve ser assustador, né? Essa ideia, né? Para mim é assustador, né? Para mim as duas ideias são assustadoras, né? Continuar consciente em outros níveis, né? Que aí a merda continua do mesmo jeito, não tem solução. Talvez você tenha que voltar a trabalhar, eu já sou aposentado, mas a gente tem que voltar a trabalhar, que inferno, né? Tem que dar continuidade a tudo isso, né? Em outros níveis, em outras experiências, talvez piores do que as que eu tive aqui. Isso deve ser terrível, né? Mas ao mesmo tempo também deixar de existir é uma coisa absurda, né? De se considerar, porque uma vez que você está consciente, você quer continuar consciente, né? Uma vez que você existe, você quer continuar existindo, por pior que seja. Porque sempre há na vida, enquanto a vida, há sempre uma oportunidade, uma possibilidade, né? De você melhorar, né? Morto não faz nada. Então vamos ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.